Olá, amores do segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha nossa de física. Pessoal, eu postei alguns exercícios para que vocês pudessem fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos até o presente momento sobre quantidade de calor, né? Então a gente tem que lembrar, quantidade de calor a gente está falando de processo de transferência de energia entre dois corpos que têm temperaturas diferentes, correto? Então vamos lá. A primeira questão, eu queria falar que esse processo ele depende do que esse material é feito, se ele é um bom condutor térmico ou se ele é um mau condutor térmico, tá? Então como é que eu vou fazer hoje? Eu vou resolver assim uma parte do exercício ali para dar a possibilidade de vocês tentarem concluir o exercício, tá bom? E vou dar algumas explicações úteis assim para que vocês façam sozinhos depois. Então eu vou ler o exercício, eu estou aqui com o meu computador aberto, eu vou ler e depois vocês façam o exercício sozinhos, né? Então a primeira questão é uma questão até que eu estou cobrando ela no quiz, tá? Lembrando disso, não deixem de fazer o quiz da gincana, independente do valor que você tirar, ele vai estar te automaticamente levando para a segunda fase e alguns professores vão estabelecer pontuação para vocês, para quem participar, tá? Então assim, se você acertou tudo ou errou tudo, fez o quiz, você já está participando, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Na praia você deve ter notado que durante o dia a areia esquenta muito mais rápido do que a água do mar. E durante a noite a areia esfria muito mais rápido que a água do mar. Isso se deve ao fato de que, pessoal, olha só, se o mar ele demora muito mais para esquentar, ele é um bom ou ele é um mau condutor térmico? A gente tem que pensar. Então ele é um péssimo condutor térmico, assim como a água. Lembra daquela experiência que eu propus para vocês fazerem do balão, né, da bexiga com ar e da bexiga com água? Quem fez ou quem pesquisou na internet percebeu que se você colocasse a bexiga com ar embaixo do fogo, ela rapidamente estourava. Por quê? Porque o ar é um excelente condutor térmico. Tanto é que a gente percebe quando o ar tá muito, quando tá aquele clima muito quente, né, e tal, a gente quando tem corrente de ar muito grande, aquele abafado, a gente sente essa temperatura aumentando. O ar é um ótimo condutor térmico, tá? Agora, diferente dele, a água, ele é um péssimo condutor térmico. E aí o que acontece? Ela demora muito tempo para poder levar a temperatura ou resfriar. Isso se deve ao calor específico da água, que é muito alto. O calor específico é a propriedade física que faz com que a energia que ela recebe ou que ela perde seja dificultada, tá bom? Então, a água em relação ao ar, por exemplo, ela é um mau condutor térmico, então ela possui um alto calor específico. Quanto menos calor você conduz, mais elevado é o seu calor específico, tá bom? Então, eu não vou dar a resposta, mas fica aí a dica para vocês, que se eu já não falei basicamente como que resolve, né? Então, alto calor específico da água faz com que ela perca energia com mais dificuldade e ganhe energia com mais dificuldade. A água do mar, por exemplo, precisa do dia inteiro estar recebendo energia para só à noite ela ficar morninha. E ela perde energia a madrugada inteira, já sem a presença do sol, e só de manhã que ela consegue resfriar, que ela está gelada. Bom, segunda questão, pessoal. Um copo com 200 gramas de água a 10 graus Celsius é posto a congelar. Qual foi a quantidade de energia perdida? Porque se ele está congelando, ele está perdendo. Perdão, ele está perdendo energia, né? Então, para ele perder energia, nesse caso aí, você vai ver que você vai ter, no final, uma quantidade de calor negativa, que é isso que significa perda de calor, tá? Qual foi a quantidade de energia perdida pela água para o seu total congelamento a 0 graus Celsius? Lembrando que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e o latente de solidificação da água é menos 40 calorias por grama. Que isso? Calor específico é aquela facilidade ou não de perder energia para variar a temperatura, tá?
E o latente do corpo, ele significa que é a propriedade que aquela matéria tem de mudar de estado físico, tá bom? Tanto é que eu falei que era um latente de solidificação. Significa que a água, para ela solidificar, cada 1 grama dela requer uma perda, né? Uma queda de menos 80 calorias, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aí nesse número 2. Número 1 vou deixar para vocês e o número 2 eu vou falar mais ou menos aqui. A água que está contida naquele copo inicialmente está a 10 graus Celsius. Ela precisa chegar a 0 grau para se solidificar, certo? Só que, lembra que eu falei para vocês num outro momento que ou acontece a quantidade de calor sensível ou acontece a quantidade de calor latente. Nunca acontece os dois ao mesmo tempo. Nessa nossa questão, nós vamos ter os dois, mas não acontecendo simultaneamente. Primeiro ocorre um, depois ocorre o outro. Aí eu vou falar para vocês. Primeiro você tem que transformar a água de 10 graus Celsius, ela tem que perder temperatura para chegar ao ponto dela de solidificação, que é chegar a 0 graus Celsius. Aí você vai pensar, existe água a 0 graus Celsius? Sim, porque ainda não iniciou o processo de solidificação. Iniciou apenas o processo de perda de temperatura. Então, a primeira etapa aqui, você vai ter uma quantidade de calor sensível, tá? Envolvida ali naquele processo. Porque aqui só houve uma variação de temperatura, tá ligado apenas a um ΔT, tá bom? Agora, quando a água já chegou por completo a 0 graus Celsius, ela vai perder energia para ela poder, se solidificar. Então, nesse processo aqui, a água, para ela virar sólida, ela está a 0 grau ainda. Então, não houve variação de temperatura. Se não houve variação de temperatura, esse processo a gente dá o nome de quantidade de calor latente. Tá? Então, aqui é outra quantidade de calor, que é a quantidade de calor latente para a solidificação. Certo? Essa aí é a nossa segunda etapa. Então, a gente vai precisar fazer 2 continhas aqui, tá? Essa primeira continha a gente vai aplicar a regrinha do QS, que eu vou falar para vocês. Uma dica, um macetezinho. Essa aqui é a regra do QMACETE, tá bom? QMACETE. Você pega as iniciais aí das primeiras palavras, dessas palavras aí, a primeira letra das palavras, você vai ter a fórmula da quantidade de calor sensível, QMACETE, tá bom? Que vai ser o quê? M é a massa, que são 200 gramas, C é o calor específico e variação de temperatura é o quanto variou a temperatura da água que estava a 10 graus e 0 graus. Só que lembrando que aqui sempre a gente vai fazer temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final foi 0, né? E temperatura inicial 10 graus. Aí você vai me falar assim, 0 menos 10 dá menos 10, é isso mesmo? É isso mesmo, porque no final vai dar um valor negativo, tá bom? Bom, quantidade de calor latente. Quantidade de calor latente, eu vou ter a nossa regrinha do Q é igual a M vezes L. É a nossa regrinha do que mole, né? Que mole, show de bola. Essa daí eu não esqueço mais. Que mole. Q é igual a massa, M, né? O inicialzinho aí, vezes L, que é o latente daquela mudança de estado físico. No nosso caso aqui, a gente tem uma solidificação. Então, é um latente específico para aquela substância que está mudando aquele definido processo lá de mudança de estado, tá bom? Bom, então aqui eu vou ter que a água tem 200 gramas, porque é a mesma massa de água do copo lá, e o latente de solidificação é menos 80 calorias por grama. Aí você vai falar mais uma vez, vai dar um valor negativo, professora. Tem problema? Problema algum, tá? A mesma coisa. Aqui você vai ter um resultado final, quando você resolver essa conta, negativo, outro resultado final negativo. No final você vai juntar 2 valores negativos. Lembrando que na matemática, sinais iguais você soma e repete sinal.
Então vai dar um valor aqui e outro aqui, você vai somar os dois e vai repetir o sinal de menos. Isso significa o quê? Que foi uma perda de energia que a água teve para se solidificar. Aí a gente vem para a questão 3, tá? A questão 3, ela fala um processo diferente desse. Na verdade, agora eu tenho uma água também aí, só que ela quer evaporar. E como é que eu faço para a evaporação da água? O processo é idêntico, pessoal. A mesma coisa, vão envolver duas contas também. Só que a diferença aqui é que ao invés da água perder energia, porque ela estava solidificando, ela agora vai receber energia para ela evaporar, tá bom? Então eu tenho ali uma panela, né, com 500 gramas de água. A minha panelinha horrorosa aqui. Mas ela tem 500 gramas de água e ela está inicialmente a 20 graus Celsius. Pessoal, lembrando, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, ó, a minha água primeiro, ela vai modificar a temperatura dela, que a gente sabe que tem uma quantidade de calor sensível envolvida aqui nesse processo, tá? Lembrando que aqui, temperatura final da água é 100, inicial 20. Então, a variação ΔT vai ser 80, positivo, porque eu estou ganhando energia, certo? E o calor específico da água aqui é 1 caloria por grau Celsius, que está informado lá no programa de vocês. Então, eu vou usar a regrinha do Ki-macete, tá? Que é essa equação aqui. Depois que a água chegou a 100 graus Celsius, ela ainda é água, tá? Aí ela vai passar por um processo de quê? De evaporação, de ebulição. Então, ela não vai mais ser água no estado líquido, ela agora vai ser água no estado de vapor, mas mantendo sempre o quê? A temperatura dela constante nesse processo. Porque toda a quantidade de calor latente se dá numa temperatura constante, porque temperatura só muda na quantidade de calor sensível. Na quantidade de calor latente, ela não muda. Tá bom? Então, aqui você vai usar a regrinha do quê? Do Ki-mole. Show de bola. Massa versus o latente. Só que o latente de ebulição da água aqui, ó, ele é mais 540 calorias por grama. Ou seja, cada 1 grama que a água eleva, né? Cada 1 grama que a água muda de estado, que ela vira vapor, ele vai receber aí 540 calorias para isso acontecer, tá bom? Ao final, você vai juntar a energia desses dois processos e a quantidade de calor total para que a água aí entre em ebulição. Amores, espero que tenha dado tudo certo aí, que eu tenha esclarecido muita coisa para vocês, tá? E aguardo a solução dos exercícios. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima.